O negócio da música eletrônica é um sistema voraz e de vez em quando se alimenta de seus próprios artistas. As estrelas passam de tocar em grandes festivais para pequenos bares, todos os dias do ano sem nenhum dia de descanso. Alguns até ultrapassam os 150 concertos anuais, um número muito mais alto do que qualquer banda popular de rock ou pop. Avicii é um desses casos. Infelizmente, ele não conseguiu vencer a batalha contra a pressão da popularidade e a solidão. Depois de várias lutas contra a depressão, o alcoolismo e a fama, ele se dedicou a escrever suas memórias, seus pensamentos em um diário íntimo. A última frase que ele escreveu em seu caderno dizia: "O desprendimento da alma é o último apego antes de se reiniciar." Essas palavras foram escritas no dia 20 de abril de 2018, o dia em que Avicii morreu. O nome real deste músico era Tim Bergling, e ele nasceu em 8 de setembro de 1989, em 9, na cidade de Estocolmo, Suécia, filho de Klas Bergling e a atriz Anki Liden, que trabalhou em mais de 50 filmes e programas de televisão desde os anos 70. Tim também teve 3 irmãos. O pequeno DJ começou com a música na tenra idade de 8 anos, e graças à inspiração de seu irmão DJ, continuou com o amor pela música eletrônica até seus últimos dias. No início de sua carreira foram os blogs que marcaram o início de seu caminho. Graças às suas publicações, foi descoberto por quem seria seu primeiro gerente. Isso foi quando ele tinha 18 anos, e foi graças ao seu remix da música do videogame Lazy Jones do Commodore 64. O curioso é que no momento da venda, essa música já tinha 5 anos desde que foi criada, o que nos mostra que ele a remixou aos 13 anos de idade. Enquanto vendia essa música no mesmo ano, 2008, Avicii publicou sua primeira produção própria, Man Man, após vencer uma competição. 2 anos depois, continuou publicando suas obras sob diferentes pseudônimos como Jovice, e depois veio sua assinatura para a EMI Music e sua primeira turnê mundial. Desde o começo de sua carreira, ele continua subindo no ranking dos melhores DJs do mundo. Por outro lado, ele continuava usando pseudônimos como Tim Burke e desfrutando de seu sucesso por 2 caminhos diferentes, já que Avicii lançava faixas sob diferentes nomes artísticos. Uma pergunta recorrente que nos vem à mente sempre que ouvimos falar deste grande artista é: o que significa o nome Avicii? Alguns chegaram a dizer que tem alguma referência a um pacto satânico, algo que o levou ao topo da fama com o custo de sua própria alma, mas são teorias conspiratórias da internet. A realidade é bem diferente. Tim Bergling se chamava Avicii pelo termo Avicii com um único I no final, termo que no budismo representa o nível mais baixo do inferno, no qual as pessoas que cometeram pecados podem renascer. Dizem por aí que foi um amigo de Tim Bergling quem lhe contou a existência e o significado desta palavra e que ele, ao ouvi-la, adorou. Se formos para a filosofia budista e as crenças religiosas, o Avicii não é um lugar eterno, como é o inferno, por exemplo, para os cristãos, mas é um lugar onde permanecem a maior quantidade de tempo, até que sua alma consiga se purificar e renascer. O DJ gostou deste nome e quis usá-lo no MySpace para postar suas músicas, mas acontece que já estava sendo utilizado por outro usuário. Então, para poder ter o nome de Avicii no MySpace, ele teve que adicionar um I latino a mais no final. E é por isso que seu nome é escrito assim, com 2 I no final. Depois, quando ficou famoso, continuou a usá-lo desta maneira, e foi assim que o nome ficou. O ano de 2011 foi um ano de destaque para ele no mundo, graças a uma música que ele sampleou de 1962 chamada Something's Got a Hole in Me, de Etta James, e a intitulou Levels, uma música que o tornou ainda mais popular e que foi número 1 em inúmeros países. Wake Me Up e Hey Brother, que já faziam parte do que foi seu primeiro e bem-sucedido álbum, Through. Este se tornou um dos discos mais vendidos da temporada e ele, um dos DJs mais bem pagos e requisitados do momento.
Além de criar músicas que tocaram em todos os cantos do planeta, ele também coescreveu e coproduziu a música do Coldplay, Sky Full of Stars e I'm for the Weekend. Vale destacar que, como produtor musical, também recebeu grandes reconhecimentos da indústria. Isso lhe valeu não apenas o apego de grandes colegas, mas também foi mencionado em diferentes músicas como um referencial da música eletrônica. Um ESO acontece, por exemplo, na música Un Took a Pill on Ibiza de Mike Posner, onde ele diz literalmente a frase: "Tomei uma pílula em Ibiza para mostrar ao Avicii que eu era legal." Pouco tempo depois, ele chegou ao terceiro lugar na contagem da DJ Mag, sendo o DJ mais jovem a entrar no Top 10, e colaborou com Madonna, fechando o palco principal do Ultra Miami com a rainha do pop. Continuou avançando e crescendo até que em 2013 ganhou o prêmio de melhor artista de música eletrônica no Music Television European Music Awards. Enquanto isso, continuou criando singles e álbuns que o mantiveram no topo da cena eletrônica. Mas logo, problemas de saúde invadiram Berlim devido ao seu intenso ritmo de vida. A partir desse momento, começou a pensar na aposentadoria. Teoricamente, os problemas começaram devido a uma operação de apendicite que não correu bem, e isso se agravou devido a uma pancreatite aguda que sofria pelo excessivo consumo de álcool. Mas os problemas de saúde não eram uma novidade nele, já que desde pequeno teve que ser internado por diferentes doenças. Em janeiro de 2012, foi hospitalizado durante 11 dias na cidade de Nova York com pancreatite e em 2014 se submeteu a uma cirurgia e teve o apêndice e a vesícula biliar removidos. Obviamente isso o levou a cancelar várias de suas turnês. Depois disso, Avicii surpreendeu seus milhões de seguidores em todo o mundo quando anunciou sua aposentadoria ao vivo em uma carta emocionante que publicou em seu site. Em 2016, anunciou sua aposentadoria dos palcos e decidiu lançar True Stories, um documentário onde contava o quão difícil era manter o equilíbrio entre sua vida pessoal e a vida de famoso. Após sua aposentadoria, ele declarou: "Há 2 semanas, tirei um tempo para dirigir pelos Estados Unidos com meus amigos e minha equipe, apenas para olhar, ver e pensar nas coisas de uma maneira nova. Isso realmente me ajudou a perceber que eu precisava fazer a mudança com a qual vinha lutando por tanto tempo." De acordo com declarações posteriores, ele estava muito nervoso no momento de fazer essa postagem, porque sentia que estava de alguma forma decepcionando tanto seus colegas quanto seus seguidores. Mas ficou agradavelmente surpreso com a maneira como eles receberam este comunicado, dando-lhe todo o apoio e dizendo que se isso era o que ele precisava, estava tudo bem. Que ele poderia tomar todo o tempo que quisesse e que, se por acaso isso fosse sua aposentadoria, estava perfeito para eles. Realmente a resposta de todos foi incrível. Esta difícil decisão levou-o a um melhor momento interno e pessoal. Estava totalmente estressado pelas apresentações contínuas, a solidão e seus problemas alheios à música, e encerrou o comunicado dizendo: "Simplesmente não acho que vou voltar à vida das turnês." A Dick tinha todo o tempo para se dedicar a si mesmo. Foi por isso que em 2018 viajou para Oman com um amigo. Nesse lugar queria iniciar-se na meditação, mais especificamente baseado nos ensinamentos do Maharishi Mahesh Yogi, que acreditava que uma pessoa deixaria de sofrer se alcançasse o estado mais profundo de consciência ou de iluminação. Esses retiros espirituais há pensamentos retrospectivos, mas o DJ, em vez de usar os pensamentos retrospectivos, os 20 minutos sugeridos, meditava durante horas. Com o tempo, se a estas meditações ele dizia o seguinte: "Me sinto como se a estas meditações ele dizia o seguinte: me sinto como se estivesse em um novo modo de ser, por padrão, que os medos dos últimos dias causavam estragos em mim, mas lembro do conselho de me concentrar na minha respiração." As horas que Avicii passava meditando e entrou em contato com seu pai, Claes Bergling. Ele contou que seu filho passava quase o dia todo chorando e que não falava, e que passava o dia todo sentado meditando sob um sol abrasador. O mais triste para este amigo é que dias depois teria a difícil tarefa de comunicar
a Claes Berglind sobre o falecimento de seu filho. Tim Berglind, conhecido como AVC, morreu perto de Mascate, em Omã. Encontrado morto no quarto de hotel. As causas de sua morte não foram reveladas imediatamente. Situação que, obviamente, somada à preocupação de seus fãs e à curiosidade, produziu inúmeras conspirações e teorias. No dia seguinte à sua morte, a polícia negou que se tratava de um assassinato. Foi sua família quem se encarregou de dar o comunicado à imprensa e aos fãs, por meio de uma carta. No dia 20 de abril de 2018, ele teria tirado a própria vida aos 28 anos, após vários anos de depressão. Aparentemente, ele teria tirado a própria vida cortando as veias com uma garrafa. Na carta, a família comunicou: ele realmente lutou com pensamentos sobre o significado, sobre a vida e a felicidade. Agora ele não podia mais continuar, só queria encontrar a paz. Tim não foi feito para a máquina de negócios na qual se encontrava. Era um tipo sensível que amava seus admiradores, mas evitava os holofotes. A motivação para sua morte estava totalmente ligada ao sucesso massivo e às responsabilidades que estava adquirindo. Mas aparentemente, havia aqueles que pensavam que sua morte não se devia a isso. Um de seus amigos e colegas, o famoso DJ David Guetta, disse à imprensa dias depois: as pessoas têm a imagem de que estamos sempre nos divertindo. É verdade que é uma parte importante de nossa vida, e é incrível fazer o que você ama, mas neste trabalho você nunca para. As declarações de dentro do círculo da música não demoraram a aparecer, e foram muitos os DJs que se pronunciaram a respeito. Além dessas declarações, foram adicionados os textos que AVC escrevia em seu diário pessoal. Então surgiram frases como a seguinte: depois de dar uma volta, adivinha só. Você começa de novo desde o início. Aqueles dias no hospital foram os mais livres de estresse que lembro nos últimos 6 anos. Essas foram minhas verdadeiras férias, por mais deprimente que pareça. O time do futuro lida com a dor melhor do que o time atual, porque já existem muitas dores presentes que são mais urgentes de enfrentar. Mas obviamente as teorias da conspiração não demoraram a aparecer. Anonymous, a organização de hackers responsável pelo vazamento da suposta informação confidencial, divulgou a teoria que negava seu suicídio e explicava que tudo teria sido um assassinato. Foi dito que a Vice poderia ter tido informações relacionadas aos crimes de abuso dos quais Jeffrey Epstein foi acusado. Os teóricos da conspiração, obviamente, se colocaram do lado do Anonymous e apoiaram essa teoria. Teoricamente, devido ao seu trabalho, ele teria visto. Teria presenciado coisas que não deveria ter visto e que comprometiam grandes figuras tanto da música quanto de Hollywood, como de diferentes círculos de poder, e que por isso o teriam mandado calar. Uma das teorias apontava que a Vice sabia muito mais do que estava dizendo. Foi, por exemplo, o videoclipe For a Better Day, onde um grupo de abusadores era perseguido por alguns ativistas. Vocês o que acham? Ou isso é simplesmente uma invenção, como todas as teorias que têm sido apresentadas ultimamente, em mortes como, por exemplo, a de Chester Bennington ou a de Chris Cornell? Quero ler seus comentários aqui embaixo. As razões para duvidar das informações que supostamente foram fornecidas pelo Anonymous vêm justamente do documentário Drew Stories, que retrata a última etapa profissional do artista e onde ele confessa que está passando por uma forte depressão, que é alcoólatra e que é viciado em tranquilizantes. Colegas, representantes e amigos depois explicaram que ele estava em uma espiral autodestrutiva e que não saía para festas a menos que fosse por obrigação de seus shows. No momento de sua morte, a AVC acumulava uma fortuna incrível para sua curta idade. 22 milhões de euros foram herdados por seus pais, Anke Liden e Claes Berglind, uma cifra que se aproximava da estimativa da Forbes, mas que o colocava no terceiro lugar no pódio dos DJs mais bem pagos do mundo, atrás de Calvin Harris e David Guetta. A este montante também deveria ser somado os ganhos que sua música continua gerando pelos direitos autorais e pelo seu álbum póstumo. Apesar de ganhar milhões, Vichy não dá uma importância especial à sua fortuna. Ele mesmo contou em uma entrevista: quando comecei a ganhar dinheiro, percebi que não precisava tanto dele.
Quando você tem um excesso de dinheiro que não precisa, o mais sensato, o mais humano e o mais óbvio é dar para as pessoas necessitadas. Por isso, decidiu doar grande parte dele. Por exemplo, a renda de sua turnê pelos Estados Unidos de 2012 foi doada para a Feeding America, uma organização americana contra a fome. Além disso, em 2013, doou $1 milhão para a organização não governamental sueca Radio Haupen, que arrecada dinheiro para fins humanitários. Hoje, a família de Avicii possui a Fundação Tim Berklee em homenagem ao DJ. Esta fundação arrecada dinheiro para conscientizar diversas causas, começando com aquelas relacionadas a doenças mentais e prevenção do suicídio. A fundação também aborda temas como mudança climática, assistência ao desenvolvimento, conservação da natureza e espécies em perigo de extinção. Criar em sua memória e continuar agindo em seu espírito, explicou a família em um comunicado. Nunca deixarei de lado a música, continuarei falando com meus fãs através dela, dizia sua carta de despedida quando se aposentou. E isso tem uma grande verdade, porque até o dia de hoje ele continua presente no coração de todos os seus fãs. É isso por hoje. Espero que tenham se interessado pela vida de Avicii, como muitos de vocês pediram. Baseado no fato de que já fizemos vídeos semelhantes, como eu disse, referindo-se a Chester Bennington, a Chris Cornell e a outros mais. Então, se vocês se interessaram, peço por favor que deixem seu like aqui embaixo. Se inscrevam se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Vou deixar algumas recomendações para vocês continuarem a maratona neste canal. E também peço que deixem um comentário com sugestões para possíveis futuros vídeos. Por hora é só, sou Magnum Refisto e isso foi o dia que...